Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. Este que é um programa feito aqui com muito carinho pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Nós falamos aqui sempre assuntos do dia a dia, do seu cotidiano, assuntos que fazem parte da sua vida, sempre sobre a perspectiva da Palavra de Deus. Te ajuda a entender aí um pouquinho do que Deus tem para a sua vida, quais são os sonhos e os planos de Deus para a sua família. Nessa semana nós estamos falando a respeito da música e como ela faz parte do nosso dia a dia. Nós vamos ouvir agora uma música interpretada pelo grupo de instrumentistas aqui da nossa igreja. Senhor, nós queremos pedir algo a Ti e queremos buscar isso para a glória do Teu nome. Essa música diz bem isso: Senhor, vem sobre este lugar com o Teu poder e a Tua glória. Amém? Pedimos algo a Ti e buscaremos ter, ao Te adorarmos, Deus, transforma o nosso ser. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó Deus, teu lugar. Pedimos algo a Ti? Pedimos algo a Ti. O que nós queremos? E buscaremos ter. Porque ao Te adorarmos, Senhor, transforma o nosso ser. Então vem e fala ao meu coração. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó Deus, teu lugar, o teu trono. Ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar. Jesus diz que a todo tempo anjos e milhares de anos estão falando a Deus que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo. Queria convidar você a falar isso assim: Senhor, nós Te exaltamos também essa noite aqui. Nós Te exaltamos porque o Senhor merece essa adoração. nós te exaltamos com louvor. Amém. Nós Te exaltamos. Nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. No meio musical, principalmente dos compositores, ouvimos falar muito sobre inspiração. Você já parou para pensar o que faz você cantar?
Qual a inspiração que move a sua história de vida? Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus sobre este assunto com o nosso pastor aqui da área de adoração da Primeira Igreja Batista de Curitiba. É o pastor Paulo Davi Silva, que você acompanha em alguns instantes. Olá, é bom estar com você mais um tempo e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a música como resultado de uma inspiração. Você ouviu eu tocando um trechinho de uma música aqui, que você também ouviu hoje logo no início do programa, que falava justamente disso. Senhor, eu quero pedir algo a Ti, que tudo o que acontecer na minha vida, tudo aquilo que eu cantar, tudo que eu falar, venha também transformar o meu ser. Eu queria pensar um pouquinho nisso com você hoje. É interessante que a música, ela proporciona várias fontes de inspiração. E existem alguns compositores que têm alguns rituais interessantes, alguns rituais engraçados. Conheci um compositor, por exemplo, que ele só conseguia compor as músicas dele se ele estivesse à beira da praia, sentado em cima de uma rocha. Lá ele disse que ao ouvir o som do mar, aquele barulho das águas, vinha uma inspiração para que ele fizesse uma composição. Existem outros, muitas músicas que você conhece, que foram inspirados em pessoas. Por exemplo, Garota de Ipanema, tantas outras músicas que marcam para a gente a história da nossa cidade, do nosso país. De alguma forma, esses compositores buscam a inspiração em algo. Outro ritual bem interessante também, que uma vez me chamou a atenção, era de um compositor que ele falou que a única forma dele compor uma música que ele sentia o prazer até de cantá-la e de mostrar essa música para que algum cantor gravasse, ele tinha que ir para o campo. Ele tinha que sentar lá no meio do campo e lá ele começava a pensar num tema. Outro ritual também são frases. Tem gente que consegue compor música numa frase que apareceu e dali começa a surgir uma letra, uma melodia e ele escreve. Também tem um fato muito curioso meu. Um dia eu estava com minha esposa vindo nas ruas da nossa cidade aqui de Curitiba e eu estava tão preocupado com um dos arranjos que eu tinha que fazer, dos arranjos que eu tinha que escrever, e de repente me veio aquele som justamente do que eu precisava, e eu estava no trânsito, eu não hesitei. Eu parei o carro, peguei o caderno de música que estava dentro do carro e na hora comecei a escrever aquilo para que eu não esquecesse. Não sei se você percebe que muitas vezes nós somos inspirados por várias coisas ao nosso redor e aquilo que está à nossa volta. Principalmente se você tem algum dom artístico natural dentro de você, em alguma área. Mas dentro dessa realidade de inspiração, eu queria focar com você em duas coisas. Primeiro, isso está resultando do quê? Isso vai levar aonde? Tudo isso está produzindo o quê dentro de mim? Por isso que é importante eu entender qual tem sido a fonte da minha inspiração. Teve um tempo da minha vida como profissional, trabalhando em vários estúdios aqui do nosso país, que eu me inspirava naquilo que era a letra e a composição que me passavam pronta. Eu tentava imaginar o que o compositor quis dizer com aquela letra. Então, na hora de fazer os arranjos, aquela orquestra toda que depois você ouve num trabalho pronto, e essa é a função, e é a função de um arranjador, eu tentava traduzir nesses arranjos aquilo que o compositor também estava querendo colocar, e aquilo que o intérprete também estava querendo colocar do seu talento, no seu canto dessa música. Mas foi tão interessante em um determinado momento da minha vida, como eu consegui perceber que a fonte de tudo isso, para a minha vida pessoal, não deveria ser só o conhecimento musical ou o dom artístico. Tinha que ser muito mais do que isso. Tinha que ser uma fonte de inspiração que produzisse uma transformação em mim. Porque todas as coisas que eu produzia, todas as coisas que eu criava, que eu escrevia de músicas, elas eram usadas pelos outros. Mas o que disso realmente estava fazendo a diferença na minha vida? E aí eu acho que eu comecei a encontrar a fonte certa.
quero ler esse texto com você, que já alegrou muito o meu coração em várias vezes, que é Salmo capítulo 92, do verso 1 até o verso 4. O salmista aqui, Davi, tinha algo muito importante na vida dele. E nisso que ele aplica aqui, ele tinha entendido qual era a fonte, aquilo que produzia a inspiração nele, mas para quem também ele estava colocando essa expressão e essa inspiração. Eu quero ler esse texto com você. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quando eu vejo esse texto, eu percebo que o salmista, ele olhava os feitos do Senhor, ele olhava as coisas que Deus estava fazendo ao redor dele, e aquilo produzia nele uma inspiração. Aqui também diz o texto que era bom ele adorar e louvar o Senhor, e até compor, como é esse salmo, é um hino de gratidão a Deus esse salmo, ele usar o instrumento que ele tinha, que era um saltério de 10 cordas, para naquele momento fazer a sua devoção, a sua inspiração e a sua composição. Mas Davi tinha algo muito claro ali, que a fonte dele era o Senhor. A fonte dele eram os feitos do Senhor. E eu fico pensando, qual tem sido a fonte de inspiração, não só para a música, mas para a história da minha vida? Aonde será que eu tenho buscado essa fonte? Onde tem sido a base disso tudo? Davi, ele tinha uma razão muito especial. Ele tinha experimentado vários cuidados de Deus na vida dele já. E como músico, como salmista, ele já tinha experimentado os vários milagres de Deus também ao redor dele. Mas agora ele tinha entendido algo muito mais profundo, que era Deus como fonte de inspiração e de prazer e de alegria. Porque era algo também que transformava o ser, transformava a sua vida. Pensa comigo hoje, olha a sua volta. Quais têm sido as fontes de inspiração na tua vida, que têm ajudado você a crescer, que têm ajudado você a construir uma melodia harmoniosa na tua história de vida, que não tem sido apenas consequências ou momentos, mas tem sido algo com profundidade, com raiz. Pare para pensar nisso. Assim que terminar esse programa, eu queria que você parasse, tire um tempo para você, para pensar um pouquinho qual que tem sido a fonte de inspiração na sua vida que tem produzido transformação no seu ser. E como eu disse, que não tem transformado só em música, mas em algo que tem feito a diferença na sua vida. Se você não sabe como fazer isso, busque a Deus. Ele será a fonte de inspiração para a história da sua vida. Deus abençoe seu dia e nos vemos depois. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus. Você que deseja entrar em contato aqui com a gente para saber um pouquinho mais sobre a Primeira Igreja Batista de Curitiba, sobre os outros programas que foram transmitidos, ou você que acompanhou aí esse trechinho do DVD Compromisso e Adoração, quem sabe você deseja adquirir uma cópia ou conhecer mais sobre esse material, acesse o nosso site, é o www.diaadiacomdeus.com.br. Você também pode ligar aqui para a igreja, o telefone é o 41 2106 4347. Amanhã, sexta-feira, estaremos encerrando este assunto aqui, onde estamos falando sobre música, sobre louvor, sobre adoração. Não perca em mais um Dia a Dia com Deus. Até lá!